Vamos abrir em 1 de Crónicas 29:9. Quero-vos trazer este versículo bíblico. E o povo se alegrou e deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és, Senhor, Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. O nosso coração tem que dar voluntariamente. Não porque é obrigado, não porque está a ser coagido a dar, mas porque de coração está a dar. Porque percebe que é vontade divina fazer tal. Porque é da vontade de Deus que haja ofertas da nossa parte para com Ele. Não por obrigação, por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por podermos dar na Tua presença, semear, confiar em Ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Vamos abrir em Gênesis 25:19. À medida que conhecemos mais e mais a Bíblia e a lemos, vamos vendo afinal que há coisas que nós pensávamos que eram de uma determinada forma, mas afinal não é assim. Muita gente pensa que depois de aceitar Jesus, tudo muda. Realmente muda interiormente, mas a luta continua. Realmente nós enfrentamos a vida de outra forma, com outra confiança, sabendo que temos alguém ao nosso lado que nos ajuda, que nos protege, que nos livra. E esta é a confiança que temos nele. Mas a luta continua. O título da mensagem de hoje é Difícil, porque às vezes há coisas difíceis. Todos nós conhecemos a história de Abraão, conhecemos que ele foi chamado aos 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade foi chamado, a mulher toda a vida foi estéril, nunca teve filhos. E aos 100 anos de idade de Abraão, aos 90 de Sara, ele teve um filho. Isaac, filho do rei. 25 anos levou para ele poder ter um filho. Era o que ele mais queria. Mas eu agora quero mostrar a história de Isaac, filho de Abraão. Gênesis 25:19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era de Isaac
da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, sua mulher, filha de Betuel, Armameu, ou Sírio, de Pahar, irmão de Labão, Armeu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que é mais importante é nós percebermos que ele tinha 40 anos de idade quando casou. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E ela depois concebeu. E todos nós ficamos, glória a Deus, mais um milagre que Deus fez. Pois, ela concebeu e não foi só um filho, concebeu 2, porque eram gêmeas. Nós, quando lemos a Bíblia, parece que tudo passa muito rápido. É tudo muito rápido. Mas eu quero vos mostrar uma coisa. Vamos saltar para o versículo 26. Gênesis 25, 26. Vamos saltar. E vamos ler. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, porque eram gêmeos. Por isso chamou o seu nome Jacó, que significa suplantador. E era Isaac da idade de 70 anos, quando gerou. 70 anos. 70 anos. Levou 30 anos. Levou mais tempo que Abraão para ter um filho. Todos nós pensamos de uma certa forma, perante os milagres que às vezes vemos e as coisas que acontecem, que as outras pessoas contam, pensamos que tudo é muito rápido em Deus. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Há um tempo de Deus para tudo debaixo deste céu. Mas porquê que há esse tempo? Porque há um tempo ideal para as coisas acontecerem na nossa vida. E o tempo ideal muitas vezes não é o nosso tempo, não é quando nós queremos, não é quando nós desejamos. É quando Deus acha que é o momento certo nas nossas vidas para poder acontecer. Ouçam, Abraão, 25 anos para ter um filho. Isaac, 30 anos para poder ter um filho. Moisés sabia e achava que era o libertador do povo. 40 anos depois é que foi libertador. José, 14 anos depois, é que ele veio a ser primeiro-ministro e governante de todo o Egito. Quanto tempo vai levar até que se cumpra em nós a vontade divina? Nós não sabemos. Mas será que o tempo nos vai fazer desistir? Vai tentar. Para que nós possamos desistir daquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O tempo não nos faz separar da promessa de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós fazermos, daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas nesse tempo, é um tempo que nós vamos andando com Deus, confiando cada vez mais em Deus, buscando a Deus. Muita gente quer que as coisas aconteçam como estalar de dedos.
Ouça, e eu já vi muitos milagres acontecer. Já vi pessoas serem curadas instantaneamente. Já vi respostas a orações minhas que aconteceram em muito pouco tempo, em 1 mês, 2 meses, aconteceram. Mas também já orei por coisas por 9 anos. Houve coisas que foram solucionadas na minha vida com 15 anos. E você diz, então, mas como é que sabemos? Mas o que é que você está a buscar? A solução para os seus problemas ou a Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Não se preocupe com o resto, com o tempo que leva ao resto, com a altura que vai ser, quando vai ser. Buscai primeiro o reino de Deus e depois tudo o resto vos será acrescentado. E não é fácil. Eu quero vos mostrar o filho de Isaac, o filho mais novo de Isaac. Mais novo quer dizer, quando em Gêmeos, o primeiro que nasce dos Gêmeos, esse é o primogênito, é o primeiro filho. E Jacó é o segundo filho, embora fossem gêmeos. Então vamos a Gênesis 28, 20. Gênesis 28, 20. Abraão tinha andado com Deus, Isaac tinha andado com Deus, e agora chegou a altura de Jacó. Jacó tinha saído de casa do seu pai à procura de esposa na casa de seu tio. E ele teve o primeiro relacionamento com Deus. E veja o que acontece. Ele viu uma escada que subia, que ia do céu até à terra, e os anjos subiam e desciam. E ele, quando acordou, disse isto e fez isto. E Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra tenho posto por coluna, e será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Todos nós, há uma dada altura das nossas vidas que nós temos um relacionamento com Deus. Você até pode ter nascido num berço cristão, mas você não pode não ser cristão. Você, não, mas o meu pai é cristão, minha mãe é cristã e, portanto eu sou cristão. Não, isso não funciona assim. Você é cristão quando aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando a sua vida realmente é transformada pelo poder dele e você se humilha perante ele. O que é que aconteceu? Jacó fez este pacto com Deus. Fez este voto para com Deus. E foi para a casa de seu tio. E gostou muito da filha de uma filha de seu tio, a mais nova. No entanto, seu tio o enganou várias vezes. Ele disse que trabalharia para seu tio por 7 anos, para essa filha. No entanto, o seu tio o enganou e deu-lhe a filha mais velha. Quando ele, depois de ter consumido o casamento, ele percebeu-se que tinha sido enganado, foi falar com o seu tio e ele diz, não, mas cá temos que casar primeiro a filha mais velha. E ele então trabalhou mais 7 anos pela mulher que ele amava. Agora eu quero-vos mostrar Gênesis 31, 41. Eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu.
Não, ele fez um voto. A partir daí Deus era com ele. E Deus sempre foi com ele. A prova disto é aquilo que vamos ler agora. Deus sempre foi com ele. Nunca largou, nunca o desamparou. Mas ele teve que lutar. A vida não foi fácil. Veja, tenho estado agora 20 anos em tua casa, diz ele para o tio. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Agora, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac não fora comigo, por certo, me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao meu trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Porque ontem à noite, em sonhos, Deus apareceu a Labão e o disse para ele não dizer mal nem bem de Jacó. 20 anos. 20 anos teve Jacó. Deus o abençoou muitíssimo, porque ele trabalhou para seu tio e por causa dele ser um homem abençoado, o seu tio enriqueceu. Depois mais 7 anos e o tio voltou a enriquecer, até que no final ele disse, eu não quero ordenado. Faz assim, levas os malhados e os salpicados e deixas-me de uma cor só. E desses é que eles saírem malhados e salpicados serão o meu ordenado. E sabe o que é que aconteceu? Saíam salpicados. E ele metia-os à parte, porque esse era o ordenado dele. E depois o tio chegou ao pé dele e diz, não, a partir de agora são só os salpicados. Não, a partir de agora são só os malhados. Mudou 10 vezes o ordenado. E cada vez que mudava, Deus o abençoava. E aquilo que ele dizia que era só aquilo que acontecia, que nascia e ele era abençoado. Ele cresceu muitíssimo e ficou, Deus o enriqueceu. Mesmo apesar do seu tio o querer enganar constantemente. Neste mundo, o diabo vai tentar utilizar pessoas a se levantar contra nós, a tentar nos enganar, a tentar fazer com que nós possamos perder na vida, a tentar arranjar esquemas para nós perdermos. Mas Deus torna o mal em bem e nós somos sempre abençoados em nome de Jesus. Realmente a sua vida pode não estar a correr da maneira que você desejaria, mas Deus o tem abençoado. Realmente você gostaria de estar de outra forma na vida, a fazer outra coisa até e tudo mais. Mas ouça, Deus o tem abençoado. Mas Deus também está a ver se você vai desistir ou não. Ainda ontem Deus me perguntava assim, queres desistir? E eu não respondi. Mas Deus dentro de mim dizia, não, eu não quero desistir. Eu não vou desistir. Hoje mesmo eu estava a orar. Eu estava a pedir, Deus, dá-me outra coisa, dá-me, não sei, mas que se faça a tua vontade e não a minha, dizia eu, mas faz com que as coisas sejam diferentes. Pois eu pedi uma coisa e Deus me disse, não posso dar, porque ainda não é o tempo. Foi quando me lembrei de toda esta mensagem.
Não é o tempo. E às vezes não é fácil ouvir. Às vezes não é fácil viver isso. Às vezes não é fácil nós... ouça, eu lembro-me há 13 anos atrás, 13 anos talvez, 12 anos atrás, há 12 anos atrás, eu lembro-me de eu dizer que eu estava com tanta força de querer correr que parecia aqueles miúdos, ou como nos desenhos animados às vezes vê-se alguém agarrado pelas costas e está com os pés a correr no ar, se o largarem no chão, ele sai correndo. Eu estava assim, era assim que me sentia. E já passaram 12 anos. Qual é o tempo? Quando é que é o tempo? Não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não quero perder o meu Deus. Eu não quero desobedecer, nem sair do seu propósito, da sua vontade. Eu quero andar com Deus. Quanto tempo vai mais acontecer? Quanto tempo vai mais dar? Não sei. Mas eu lhe quero dizer uma coisa. Neste tempo, eu tenho visto muita coisa acontecer. Muita coisa mesmo. Nestes 12 anos, 5 anos deles, já fora do meu trabalho, sem trabalho. Houve um ano e pouco onde eu tive um trabalho. Deus me tem sustentado. E tem sido impressionante. É de eu olhar para as circunstâncias e ver que não é possível. Não vai dar, não vou conseguir. E Deus muda as coisas. Muda as coisas na altura. E o dinheiro aparece para poder pagar as contas. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sabe muito bem tudo o que você está a passar. Todas as necessidades que você tem. Tudo o que você precisa. Ele sabe. Mas será que não é a altura de nós lutarmos? De nós buscarmos mais a Deus, confiar mais em Deus, confessar mais a palavra, para poder mudar completamente a nossa história. Veja o que está aqui escrito. Vamos a Lucas 18, versículo 4. É uma passagem que eu já vos tenho falado várias vezes. E mais uma vez eu vos trago. Uma mulher viúva queria que um juiz, que era injusto, fizesse justiça. Mas ele não estava a fazer. Ele não queria fazer. Mas isso não demoveu a mulher, não mudou a maneira. Ela não desistiu. E é impressionante este exemplo que Deus dá para nós não desistirmos daquilo que nós temos que ir, para onde temos que ir, do suprir das nossas necessidades, porque nós temos que lutar. Ouça, quem enriqueceu Abraão foi Deus. Quem enriqueceu Isaac foi Deus. Quem enriqueceu a Jacó foi Deus. Quem enriqueceu a Davi, a Salomão, foi Deus. Tudo foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. Quem vai abençoar a sua vida vai ser Deus. Quem vai trazer o que você precisa e o que você necessita é Deus. Porque Deus é que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja o que está aqui escrito. Este mesmo juiz, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, toda a vida, como esta viúva me molesta.
É-lhe de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Não fará Deus em nós justiça? Não vai responder às nossas orações. Não vamos ter aquilo que nós pedimos, aquilo que nós temos estado a lutar. Mas se desistirmos, não vamos receber. Deixo-vos contar o problema que aconteceu a Abraão. Abraão é chamado aos 75 anos de idade, a mulher dele sempre foi estéril, e Abraão diz-lhe que aquele que nascer na casa dele, aquele que nascer na casa dele é o seu filho. A mulher interpretou aquilo como alguém, e havia muito o costume de, às vezes, as mulheres, quando eram estéreis, agarrar em suas servas e dar aos maridos para que tivessem filhos através da serva. E a mulher de Abraão fez isso. E nasceu um filho, Ismael. Deus lhe apareceu e disse, não, esse não é o filho da promessa, não é o filho. Aquilo que sair, agora lhe disse, aquilo que sair das tuas entranhas, esse será o teu filho. Claro, nós sabemos que os homens não geram filhos. Ele estava a dizer que ele era casado com a mulher. E eles são uma só carne. E aquilo que sair deles, esse será o seu filho. E aos 100 anos de idade, e aos 90 anos da sua mulher, sempre estéril, e agora com 90 anos de idade, ela teve um filho. Agora a criança estava a ser desmamada, estava a ser... E o filho mais velho de Abraão, Ismael, gozava com o irmão mais novo. A mulher de Abraão viu aquilo e não gostou nada. E disse para que afastasse deles Ismael e a sua serva. Abraão ficou muito chateado porque ele também era seu filho. Mas Deus lhe disse, ouve a tua mulher, faz o que ela te diz. E ele assim o fez. Mas por causa do homem, ou antes da mulher e do homem, Sara e Abraão, tentar solucionar um problema que era divino, criou um problema maior. Atualmente, Ismael se tornou uma grande nação e luta contra os judeus. Problema que podia ser evitado se Abraão e Sara tivessem confiado em Deus e esperado em Deus. As nossas ações, às vezes precipitadas, criam mais problemas do que soluções. Eu sei que você gostaria que as coisas fossem diferentes e eu também gostaria, às vezes, de coisas fossem diferentes. Mas se você não espera em Deus, você vai criar mais problemas para a sua vida. Acredite em mim. Eu já tive pequenas coisas que aconteceram e que eu sabia que eu não deveria fazer e fiz na mesma e fui prejudicado por causa disso. Por culpa minha, não por culpa de Deus. Você vai esperar em Deus. Esperar o momento certo para que Ele possa fazer tudo. Ou vai agarrar e fazer à sua maneira.
Porque fazendo à sua maneira, você está a desistir do projeto com Deus. Como é que você vai fazer? Sabem que isto é a maravilha de andar com Deus, é que a decisão sempre estará na sua mão. Quando Deus me perguntou, quer desistir? Quer dizer que existe hipótese de eu poder desistir. Mas eu quero? Não, não quero. Eu quero ir até ao fim com o meu Deus. E que tudo aquilo que Ele me mostrou que se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Que tudo seja para a sua glória e honra. O que é que você quer fazer? Sabe que o mesmo dilema, a mesma questão aconteceu com Jesus. Jesus estava a orar e na sua oração ele via tudo o que lhe ia acontecer. E era duro. E ele, no entanto, Pai, ele orava, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, passe de mim tudo isto que me vai acontecer, passe de mim este cálice. Mas ele terminava a oração dizendo, mas porém não se faça a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que Deus agradou Moê-lo, agradou-se a Deus com que o seu filho fosse sacrificado. E nós dizemos, poxa, mas isto é Deus, como é que Deus vai permitir que o seu filho fosse sacrificado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O momentâneo sacrifício de Jesus trouxe uma eterna glória, não só para o nome de Jesus, mas para todos aqueles que nele creem. Você entende? Então a Deus agrada-se daquilo do mal que nos acontece? Você não está a entender. Ouça bem uma coisa. Parte das coisas que nos acontecem são consequências dos nossos atos. São consequências dos nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes. Você está a ouvir? Se você tiver uma vida quieta em Deus e confiar em Deus e buscar a Deus e falar a palavra de Deus, a sua vida muda. Grande parte das coisas que estavam preparadas para acontecer na sua vida param. A maldição não vem. Mas, no entanto, se você agarrar e disser que não, eu tenho que reagir, eu nasci assim, eu fui assim, eu tenho que reagir. Você vai receber as consequências dos seus atos. Você está a ouvir. E a culpa não é de Deus. Alguém pode dizer que não tem pecado? Eu não conheço ninguém. Então, se nós somos salvos por causa de Jesus ter ido à cruz e não por causa das nossas atitudes, as nossas coisas boas que fazemos, é que fazemos alguma. Então, o que é que resta para nós? Não é confiar em Deus, esperar nele, para que a bênção dele chegue até às nossas vidas, para que a nossa vida realmente se torne uma bênção no reino de Deus. Para que a nossa vida abençoe outras vidas. E venha trazer muitos a Cristo Jesus. Deus
preparou para nós um caminho mais excelente. Eu lembro-me sempre cada vez que eu falo sobre isto, lembro-me sempre de uma coisa, lembro-me sempre de um filme que eu vi. O filme chama-se O Peregrino. O filme é derivado de um livro escrito por um homem que teve parte da vida dele preso, e por estar na prisão ele escreveu o livro. E fala sobre a vida de um cristão, que não era cristão, mas que se tornou cristão, e tudo o que lhe foi acontecendo por causa de ser cristão. As tentativas do diabo do destruir, de tudo mais. E chegou uma altura em que ele viu um caminho difícil, com pedras, e era o caminho que ele devia de seguir, mas no entanto viu por ao lado um atalho, e o atalho era um terreno bom e liso, e ele disse, epá, vamos por aqui, vamos para o atalho. E ele e um amigo foram para o atalho. E quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Por ele não ir pelo caminho, que às vezes é difícil, criou um problema muito maior na sua vida. Às vezes nós queremos soluções mais rápidas, coisas mais rápidas a acontecer, bênçãos mais rápidas, tudo mais rápido. Mas será que está assim construído em nós o verdadeiro Cristo? Será que cada um de nós verdadeiramente está a levar a cruz que está destinada para cada um de nós? Que é a obediência a Cristo? Ou queremos tudo mais fácil? E acabamos por cair em armadilhas e esquemas que só atrasam a nossa vida. Eu creio que todos nós queremos Cristo na nossa vida, queremos Jesus em nós. Mas para isso temos que fazer o que ele fez. Ser obedientes. Ser obedientes. E no caso de Jesus, ser obediente até à morte, e morte de cruz. Quando é que Deus vai mudar a sua história? Na altura que foi o tempo ideal. Na altura que ele preparou tudo para que isso possa acontecer. E então a sua vida crescerá em extremo. E então tudo muda. Porque é a altura ideal para tudo acontecer. Difícil. Jesus nunca disse que era fácil. Ele próprio dizia, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, vocês também podem vencer o mundo. Se estiverem a confessar a minha palavra, a crer em mim, a desviar a sua boca do mal, de falar mal. E falar mal não tem a ver só com falar mal dos outros, é falar mal de nós próprios. Quando nós falamos doenças, problemas, faltas. E agarrar e ter as atitudes corretas. Mesmo quando os outros não são corretos para nós. Nós temos as atitudes corretas para os outros. Mesmo quando os outros nos falham, nós não falhamos nos outros. Porquê? Porque nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Vamos fazer o que é correto. Em nome de Jesus. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor venha para aqui, se faz favor. Pai. Senhor,
Eis-nos aqui, Senhor. Cada um de nós vive a sua própria vida. Nós não vivemos a vida dos nossos familiares. Todos nós gostaríamos que nós e todos os nossos familiares estivéssemos em Cristo e estivéssemos a viver a vida que Deus preparou para nós. Mas não podemos fazer, Senhor. Cada um de nós tem a sua própria vida e sobre a nossa própria vida toma decisões. As decisões que tomamos têm consequências. E o que acontece a seguir, nada podemos fazer. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar contigo eternamente. Eu quero fazer a tua vontade. Mas eu também sei que na minha vida eu tive que passar por certas coisas para agora poder estar contigo. E que todas as pessoas à minha volta têm que passar por essas coisas para poder estar contigo. O que é que eu posso fazer, Senhor? Eu te amo. Eu sei quem tu és e sei o teu poder. E sei que tudo podes fazer. Por isso eu creio em ti, Senhor. Se cumpre em mim a tua palavra e a tua vontade. Tudo para a tua glória e honra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém.